fez a melhor escolha. Você decidiu investir no seu casamento hoje. Glória a Deus por isso. Quero saber aqui, alguém nunca ouviu falar em temperamentos humanos? Deixa eu ver. Veio arrastado. Glória a Deus. Tem aqui alguém que tem certeza do seu temperamento? Obrigada. Certeza? Tá. Devo alertá-los que essa palestra é uma palestra dedicada ao casamento. Então, nós não teremos aquela dedicação profunda em te ensinar como é para que você vai se identificar na sua natureza. Então, nosso foco aqui vai ser olhar para o temperamento e como funciona no casamento. Combinado? Então, quem está com a projeção, podemos começar. Quero começar me apresentando. Eu sou a Fernanda Boaventura, sou neurocientista, especialista nos 4 temperamentos, estudante de psicologia. Já tem mais de 15 anos que eu aplico essa ferramenta, ajudando casais, ajudando famílias, ajudando mulheres, ajudando homens, por meio dessa teoria. E eu sou da Sara Nossa Terra, sou casada com o Vitor Boaventura, trago um abraço dele para vocês também. E nós temos a Aurora, a nossa filha, nós somos família e temos um trabalho bastante intenso nas redes sociais. E esse trabalho é voltado para desenvolver pessoas conectadas à espiritualidade. Então, tudo que eu faço tem como fundamento a palavra de Deus. E para além de todos os meus títulos que a gente apresenta, porque é necessário, eu carrego um título que esse me foi dado pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, que é o de ser filha amada de Deus. Esse título é o que me comissiona a estar aqui com vocês essa noite. Esse título nos iguala, então é por isso que nós precisamos honrar e glorificar o Senhor nesta noite, porque Ele nos chama de filhos. Amém? Bom, eu sou escritora, best-seller, são 2 livros, Os Temperamentos e a Espiritualidade, que é um livro em que você vai aprender a se identificar, vai levar para aprender a dominar a sua fraqueza temperamental, conectado com 4 personagens bíblicos homens e 4 personagens bíblicos mulheres, justamente para a gente saber quem são as nossas referências, e também os 4 temperamentos e o casal. Esse livro você vai levar para casa um pouquinho do que nós vamos viver aqui hoje. Quero ter a honra de dedicar um para você ao final dessa palestra. Bom, vamos lá, né? Cadê o pessoal da projeção? Vocês já vão começando comigo lá para o 3º slide. Quando a gente traz os 4 temperamentos e o casal, a gente precisa compreender um pouco antes o que é o amor. Porque a gente tem visto crescer em estatística divórcio dentro da igreja, infelizmente. E a gente tem que, então, olhar um pouquinho mais fundo para saber por quê que, apesar de termos um modelo que nos leva a durar para sempre como casal, por que isso não está acontecendo? Né? Então, a gente precisa compreender o que é o amor. E o modelo correto para a gente não perder de vista aquilo que Cristo nos ensinou sobre o amor na vida 2. Então, o amor, ele vai ser aquela porta que se abre para fora, né? Uma expectativa de ser vulnerável na relação. Só que a gente tem trazido um modelo secular para dentro do nosso casamento. Como, Fernanda? Quando a gente deixa o orgulho, quando a gente deixa a passividade, quando a gente deixa o egoísmo fazer parte da nossa relação. Então, todas as vezes que eu me comporto de braços cruzados, dizendo assim, se ele não fizer, eu não faço. Se ela não me responder do jeito que ela tem que me responder, eu não vou fazer o que ela quer que eu faça. Todas as vezes que eu me coloco em primeiro lugar na relação, em detrimento do casamento, eu estou trazendo um modelo secular para o meu casamento. E nós vamos compreender que o modelo cristão é... Obrigada, querido. O modelo cristão é um modelo que fala que Ele nos amou primeiro.
Então, o movimento do amor no modelo de Cristo é um movimento que eu me entrego, eu me dou, eu me oferto. Eu oferto o meu cansaço, eu oferto muitas vezes as minhas dores, colocando-a no bolso em prol do meu relacionamento. Então, a gente precisa compreender que esse amor é um amor que serve, é um amor que se dedica, é um amor que não fica no egoísmo. E então, a gente precisa olhar um pouquinho, com muito cuidado, para a necessidade do outro. Se eu ficar o tempo inteiro no relacionamento exigindo que o outro faça por mim, exigindo que meu cônjuge faça, me dê antes de eu fazer algo por ele, eu estou então vivendo um amor passivo. E é necessário ousadia e coragem, porque o amor não é para os fracos. Então nós precisamos nos convocar na relação a ser aquele que se sacrifica em prol da relação. Já não tem a minha vontade, já não tem a vontade do meu marido, tem a vontade do casal. É o relacionamento que vem à frente, que vem antes. E é por isso que quando a gente fala em temperamento, a gente tem um objetivo que é compreender melhor como o outro funciona. Para que a gente não fique refém das diferenças que causam conflito no relacionamento. Aí a gente olha para o outro, já não mais como alguém que quer me implicar, como alguém que quer fazer pirraça comigo, mas como alguém que não me percebe, como alguém que me deve alguma coisa. Mas eu olho para o meu cônjuge na estatura que ele é, com o temperamento que ele tem. E com a expectativa no que ele pode vir a se tornar. Porque o nosso temperamento não nos define. Então, dito isso, a gente vai compreender bem melhor como é que eu vou, então, eliminar algumas crises na vida 2. E eu já quero começar fazendo um combinado aqui. Mulher, você vai olhar para o seu marido. Você vai falar para ele assim: querido, faz aí, gente, é para fazer. A partir de hoje, eu não vou mais me implicar com você. Você gravou? Se ela falou e você gravou, está gravado. Se ela não falou, o céu já tirou fotografia dessa noite. Nunca mais, a partir de hoje, que ela vai entender o seu temperamento, ela não vai implicar com você. Agora é a vez de você, homem. Você vai olhar para essa mulher, bem nos olhos dela. Vai falar: meu amor, o jeitinho que você chama ela aí. A partir de hoje, quando passar pela sua cabeça divórcio, pode começar a orar para eu morrer. Ele falou, já tirou fotografia também. Porque você fica viúva, mas não fica divorciada. Essa segurança que a gente tem que trazer para o nosso casamento. A gente não pode viver com uma carta de divórcio como uma possibilidade, minha gente. A carta de divórcio não existe para o crente. A carta de divórcio, enquanto estiver na nossa manga, ela nos impede de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor para o nosso cônjuge. Então é por isso que eu, ao longo desses meus mais de 10 anos, aconselhando, acompanhando, em consultoria, casais, listei esses probleminhas aqui que são muito comuns e que danificam, geram rachaduras no casamento a ponto de talvez te levar a um divórcio. Então vamos lá, cobrança e ciúmes. Quais são os temperamentos que mais tendem a cobrar e a ser mais ciumentos? Quem quer chutar aí? Colérico, acertou. Tenho mais um. Melancólico. Vocês estão craques. Por que que esses dois temperamentos têm uma tendência maior a sentirem ciúmes e a fazer cobranças? Porque naturalmente eles são controladores. Está na natureza deles. Tanto é que eles são excelentes, extremamente dedicados, comprometidos, determinados.
São pessoas na relação que eles, quando eles colocam um negócio na cabeça, dificilmente eles voltam atrás ou mudam de ideia. E é por isso que tendem a serem exigentes e cobrar. Por isso que, por controle, tendem a serem ciumentos. Mas isso não é bom. Isso precisa ser controlado para que isso não vire uma rachadura na sua relação. Vocês já repararam que quanto mais a gente é cobrado, menos a gente quer dar? Se alguém falar assim, mas você nem me liga. Aí qual é a vontade que a gente tem? De não ligar. Então a cobrança, ela acaba criando uma distância, um efeito contrário daquilo que você deseja. Então toda vez que você pensar assim, eu vou dizer para o meu marido ou para a minha esposa que ela precisa me dar alguma coisa, ela precisa me dar mais carinho porque ela não é carinhosa, que ele deveria ser mais educado porque ele não tem sido, ao invés de cobrar, faça. Ao invés de exigir, seja. Porque o seu movimento de fazer impele o seu cônjuge a retornar nisso. Porque a cobrança, ela não gera o resultado que você anseia. O ciúme é a mesma coisa. Ciúme não é prova de amor. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo assim, ciúme, fulano sente muito ciúme de mim, é porque ele me ama, né? Eu acreditava que ciúme era prova de amor. Fui enganada. Ciúme não tem nada a ver com prova de amor. Ciúme é controle, é posse. E você não pode permitir que esse sentimento venha criar rachaduras no seu casamento. Agora a gente vai falar da competição. Quais os temperamentos que vocês acham que são mais competitivos na vida 2? Sanguíneo e o nosso amado colérico. Colérico ama desafio. O colérico ama mostrar que ele consegue. Ele adora dar resultado. Meta não é para ser cumprida, é para ser superada. Esse é o lema do colérico. E o sanguíneo, ele gosta da competição, mas é só para fazer graça. Porque ele adora se divertir. Mas você já viu o casal que compete até o amor do filho? Já viu? Ele falou papai primeiro, tá vendo? Me ama mais. Ou então aquele casal que quando está em rodinha, fica um tentando chamar mais atenção que o outro. Já viram isso? Não é legal. Nós não devemos competir um com o outro. Nós devemos ser parceiros, apoiar, levantar, impulsionar. Se o meu marido brilha, eu brilho porque eu estou ao lado dele. Eu não tenho necessidade de diminuir. Eu não tenho necessidade de competir, porque nós somos um time. Nós somos uma equipe. E é por isso que tudo que um for fazer, precisa vir acompanhado da anuência do outro. Caso contrário, não é equipe. Então, o sanguíneo e o colérico precisam desenvolver um pouco melhor este lugar de, ao invés de ver como competição, enxergar o casamento como um time. Impaciência e brigas desnecessárias. Impaciência, a gente sabe, né? O colérico, o que falta no colérico é paciência. Acelerado, quer tudo para ontem. Ligada no 220. Ela levanta já, tem 5 ordens para a casa inteira, né? Não perde tempo, dorme pouco, porque dormir é perda de tempo para o colérico. Então ele está sempre acelerado, querendo resolver, focado em resultado. Tudo que ela quer é ver o negócio acontecendo. E aí a impaciência leva à briga desnecessária. Porque por muitas vezes, briga porque respondeu mal, né, coléricos? Faltou um pouquinho de doçura na fala? Faltou um pouquinho de jeito para falar com o seu cônjuge? Aí leva à briga desnecessária. E aí muitas vezes essas brigas vão durando ao longo do casamento, trazendo cicatrizes, trazendo memórias que são de dor, que não foram curadas. Então, falar
de uma maneira doce faz parte do nosso processo de amadurecer e desenvolver o nosso relacionamento. Ah, Fernanda, mas eu não sou grosso. Eu não sou grossa. É que o meu marido me irrita. Já viu isso? É que eu não falo do jeito que eu falo com o meu marido ou com o meu pastor. Então, na verdade, é ela que me irrita, né? É que a gente controla com quem a gente quer controlar. Só que o melhor que a gente pode ser é para o nosso cônjuge. Então, se você controla com o seu pastor, com o seu chefe, você vai controlar com o seu marido, você vai controlar com a sua esposa. Combinado? Elementos organizacionais. Quem é a mãe, o pai da organização no casamento? O melancólico. Ama ordem, organização, rotina, planejamento. O melancólico já acorda pensando que tudo que ele planejou tem que acontecer do jeito que ele planejou. Tem dificuldade com mudança. No casamento é aquela pessoa que faz o plano e se o plano não for cumprido, tira a paz. Se você chegar do nada e falar, amor, vamos viajar? Ele, como assim? Viajar? Está louca? A gente nem planejou. Amor, é só pegar o carro e ir. Não, desse jeito não funciona. Precisa de previsão, de antecipação, de ordem. E é em tudo. Nas coisas materiais, na casa, a mulher melancólica, se tiver um copo fora do lugar, ela vem que vem. O marido, o marido melancólico é aquele que presta atenção em tudo. Se tiver uma coisa fora do lugar, ele vai se comprometer a melhorar. Porque além de ser organizado, é excelente. Então você não tem problema com o melancólico dentro de casa, porque se tiver que fazer, ele vai levantar e vai fazer, vai resolver. E é muitas vezes confundido com o quê? Com o colérico. Porque dentro de casa é bravo. Dentro de casa parece um pincherzinho. Nervosa. Reclamona. O marido cri-cri sistemático. Mas fora de casa é o quê, minha gente? Um doce. Você tem que estar sempre ouvindo, sua mulher tão calminha. Um doce. Aí você olha e fala, só se for aqui. Porque lá em casa... brava, exigente, crítica, parece que está sempre insatisfeito. Ama a solidão. E aí vai gerando então crises por conta de quê? De ordem ou da falta de organização. E geralmente Deus é tão perfeito que Ele junta um organizado com desorganizado. Já viu? Aconteceu com você? Lá em casa eu sou a desorganizada. E eu acho que eu sou super organizada, mas para o meu marido. E aí Deus une. Une por quê? Porque um vai melhorando o outro. Não é assim que a vida funciona? O homem afia o homem. E eu quero dizer, minha gente, que se a louça é uma briga constante no casamento, compra descartável. Joga tudo no lixo. Mas não deixa de namorar para ficar brigando por louça, não. Não deixa que a louça, a toalha na cama, vire um problema que te leve a pensar que esse casamento não tem solução. Eu estou falando isso porque eu atendo casais. Chegou um dia, uma mulher chegou para mim, me procurou e ela falou, meu casamento acabou, não tem jeito, ele já pediu divórcio. Quando eu convido ele, ele aceitou a vir para o processo. Eu perguntei para ele, e aí, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu só queria que ela fosse organizada. Tudo que eu queria é que eu chegasse em casa e as coisas não estivessem fora do lugar. Aí você já imaginou, você contar para as pessoas que seu casamento acabou porque a toalha ficava na cama? E ele estava chegando a essa conclusão, que ele não dava conta da desordem dela. Até que ele entendeu que ela era uma sanguínea. E ele era um melancólico. Os dois se complementam, mas são muito diferentes.
E aí a gente precisa começar a escolher as nossas brigas. Não dá para brigar por tudo. Eu trago o dado da pornografia, porque existe uma pesquisa que diz que 65% dos cristãos que se declaram cristãos, infelizmente, acessam pornografia. Para ficar mais fácil de identificar, 100 homens aqui, 100 homens, 65 dizem que acessam pornografia. 35% de mulheres que se dizem cristãs acessam pornografia. De 100 mulheres, 35 acessando pornografia. E a pornografia, ela detona uma área do nosso cérebro, do córtex pré-frontal. São 6 meses de tratamento para que o teu cérebro possa ser, então, restaurado. Construindo novas redes neurais, para que você vença o vício da pornografia. Então, a gente não pode não falar sobre isso, mas, infelizmente, a gente tem que colocar para alertar. Você tem pastor. Não permita que esse vício destrua, não só a química do seu cérebro, mas o seu casamento. Você, cônjuge, você é responsável por antecipar o céu para seu marido, para sua esposa. Não faça de conta que você não está vendo. Que a sua mulher fica no celular por muito tempo. Que o seu marido fica 3 a 4 horas da manhã sozinho olhando para o celular. Nós precisamos nos interessar um pelo outro a ponto de desejar que ele esteja no céu. E por isso nos comprometer a guardar um ao outro nisso. Se você já viu um comportamento, ou se você tem esse vício, procure ajuda. Você não consegue sozinho. Isso aqui não é uma exposição. Isso aqui é um alerta para que você não fique nesse lugar. Esse lugar é destruidor. Dificuldade de lidar com finanças também é muito presente em consequência do divórcio. Quem é que lida? Quem é que faz a gestão financeira no casamento? É aquele que tem maior facilidade de gerir as suas emoções. Não é o homem. Não é quem ganha mais. É aquele que tem mais inteligência emocional no casamento. Se você é do casal, aquele que diz assim, passa o cartão, depois a gente vê, de repente, está na hora de você pedir ajuda. Se você é aquela mulher que vive comprando as brusinhas escondida do marido, de repente, está na hora de você pedir ajuda. Porque o que acontece? A gente quer comprar. Só que a gente precisa lidar com razão e não com emoção com as nossas finanças. Então, para a gente não ter esse tipo de problema no nosso casamento, a gente precisa, então, olhar e pedir ajuda. Porque senão, isso vai ser um grande problema na vida 2. E por fim, imaturidade. O que é amadurecer? O amadurecimento é uma morte para suas vontades em prol de dar frutos, servir, alimentar o outro. Então, a pessoa madura, ela tem essa capacidade de morrer para si mesmo em prol de servir no casamento. Já viu que uma fruta, quando ela amadurece, ela cai da árvore? E ela cai com 2 objetivos: de alimentar, suprir, servir, ou ela cai para gerar outros frutos. E essa fruta, quando ela amadurece, ela é doce. E o que a gente tem visto no casamento? Pessoas amargas, que não amadureceram, que estão se colocando sempre em primeiro lugar. Acham que têm só direitos, poucos deveres. Pessoas que ao invés de servir, querem ser servidas. Isso também é um problema no casamento. Quando a gente decide andar junto com outra pessoa, a gente tem que decidir diminuir as nossas vontades. Fazer acordos. Negociar o que é melhor, não para mim, não para o meu marido, mas para o meu casamento. Para isso acontecer, você precisa buscar amadurecimento.
Então, essas escolhas aqui que a gente faz de não permanecer. Eu fiz um diagnóstico aqui. Você precisa encarar onde está o seu casamento dentro desses problemas apresentados, para que você não seja uma vítima disso. O amadurecimento é o nosso destino na vida 2. Só assim você vai levar o seu casamento até a eternidade e até que Jesus volte. E aqui, então, a gente vai compreender como você vai se identificar na sua natureza. Temperamento não é uma lista de defeitos e qualidades, tá? São 2 domínios. O primeiro deles é a velocidade de reação. Já reparou que tem gente que é agoniada, acelerada, inquieta? Se olhar lá na sua infância, você vai perceber que seu temperamento já estava lá. Então, nosso temperamento vem das nossas vontades íntimas. Aquilo que eu tenho desejo de fazer. Meu impulso, meu instinto, é o nosso temperamento. Então, quando a gente olha para as pessoas que têm a qualidade de quentura, a gente então está falando de coléricos e sanguíneos. É aquele na relação que quer tudo para ontem. Que já acorda ligado no 220. Que tem facilidade de expressar o que pensa. Que tem facilidade de dar opinião. Que pensou, falou. Que numa discussão tem sempre resposta pronta para tudo. E desde criança você era assim. Expansivo, extrovertido, espontâneo. É aquela pessoa que tem essa qualidade de velocidade de reação rápida. Então pensa rápido, fala rápido, age rápido. Se você se viu nessas qualidades, você só pode ser colérico ou sanguíneo. Mas tem o oposto. Fala devagar, pensa devagar, age devagar. Não tem resposta pronta nunca, é sempre calma. Depois a gente vê. Desde pequenininho, quietinho, observador, analítica. Gosta do silêncio, prefere a solidão. Não é? Se tiver que escolher entre muita gente e pouca gente, vai escolher pouca gente. Gosta de ficar sozinho. Não é? A velocidade de reação é lenta, então tem sempre que analisar, refletir, pensar antes de qualquer decisão. Se você se enxergou nessas qualidades, você só pode ser fleumático ou melancólico. Quero ver aqui, quem se identificou com os quentes? Olha, bastante quente aqui. Cadê os frios? A velocidade que a mão sobe é diferente. Tem uns que tem que ser ajudado, né? É você, levanta, né? Só que eu falei que você só tem... Eu falei aqui que a gente só tem um temperamento? Não, né? A gente só tem um. E agora a gente vai saber qual é o seu temperamento, para a gente falar como você vai lidar com o seu marido, com o seu temperamento. Tem aquela pessoa detalhista, que vai contar uma história, aí ela começa, quando eu tinha 5 anos. É aquele do casal que lembra das coisas lá do namoro, depois de 22 anos de casado. E lembra com detalhe. A roupa que você usava, a música que tocava. Lembra da comida que comeu há 10 anos atrás, e até saliva, só de lembrar. São pessoas de memória profunda. Tendem a serem pessoas que têm mais dificuldade em ceder na relação. Por quê? A vontade deles tem que ser feita. Então, quer tudo do jeitinho que falou. O combinado não sai caro. Era 8, não era 8:03. Chegou atrasado por quê? Nesse nível de detalhismo. São pessoas que buscam por ordem. Então, são justiceiras desde pequenininha. No casamento está sempre dizendo, isso não é justo. Não foi esse o combinado. Você mudou aí o plano, não era desse jeito. Amor, era vermelho, mas não tinha vermelho, só tinha amarelo, mas era vermelho. Não é? Temperamento. Aí, de repente, você, diante de uma confusão, de uma ofensa, de uma briga, você nunca esquece. Está sempre indo lá acessar, nesse registro que é você, dessa sua memória profunda.
E às vezes você casou e o seu marido vive te chamando de rancorosa, de rancoroso. Mas você não esquece nunca, né? Tem que liberar perdão. Aí você fala, eu não tenho problema com isso. Eu só não consigo esquecer, não tenho amnésia. E tem razão. Isso aqui não tem nada a ver com rancor, falta de perdão ou ressentimento. Mas, diante de uma ofensa, aquilo fica registrado. Aquilo fica marcado em você. Isso quer dizer o quê? Que você não esquece. Tem o caderninho. Você não guarda rancor. Você guarda nomes. Então, é naquele dia, naquela data, você me prometeu. Se prometeu, tem que cumprir. Não é? Se ofendeu, está registrado. E aí, o que acontece? Você tem dificuldade de deixar para lá. Então, para você, o tempo para deixar as coisas para lá demora. De repente, uns 5 dias, para você voltar e olhar para a pessoa e conversar sobre o assunto. Né? Aí você casou com uma pessoa que é o oposto. Distraído, avoado. Não lembra nem o que comeu ontem, vai lembrar de coisa de 10 anos atrás. A memória é superficial. Tem sempre que recrutar você para contar qualquer história. Amor, como que era o nome do restaurante mesmo que a gente foi na nossa lua de mel? Jura que nunca teve no lugar. Aí tu olha e fala, meu Deus do céu, tem foto sua aqui. Não, eu nunca vim aqui. É porque a memória é superficial. Essas pessoas estão preocupadas em quê? Em viver o aqui e o agora. Eu quero viver o que eu estou vivendo aqui. Eu não estou preocupada em fazer memória. Então, são pessoas que tendem a ceder com mais facilidade na relação. É você, por exemplo, que numa discussão vai abrir mão, vai ceder. Ou então vai discutir, vai brigar, vai falar o que não deve, o que deve. Meia hora depois vem, amor, vamos namorar? Aí você fala, não. Você não olha na minha cara. Que besteira, vamos ficar bem. Você ainda está nisso? Era brincadeirinha, amor. Já viu isso? Temperamento. Automaticamente, ao me ouvir, já brotou no seu coração um amor maior por esta pessoa do seu lado, não foi? Porque até aqui você achava que era o quê? Implicância, que era falta de zelo com o cônjuge, que era falta de amor. Mas agora você descobriu, ele funciona desse jeito. Não é sobre você. E aí a gente batiza essa ferramenta da teoria do amor. Porque automaticamente, ao entender melhor o nosso cônjuge, a gente passa a amá-lo de uma maneira melhor. Porque agora eu não levo para o pessoal. Ele funciona desse jeito. Então o relacionamento de vocês vai entrar num nível diferente. Porque agora você não está mais preocupada em ter razão. Você está preocupada em amar esta pessoa do jeito que ela é. Mas aqui, se você se enxergou nas qualidades de quentura e se viu nas qualidades de memória superficial, avoado, não lembra nem que comeu ontem, tem facilidade em relevar ofensas, tem facilidade em ceder, você é sanguíneo. Sanguínea. Se você se viu nas qualidades de ser uma memória superficial, mas é frio, não é? Reação lenta, good vibes, não quer confusão com ninguém, aliás, tudo que você quer na vida é paz, você é fleumática, fleumático. Se você levantou sua mão e falou que é quente, mas tem dificuldade em ceder, a sua memória é uma memória profunda. Você lembra de datas, lembra de comprometimentos, lembra de tudo. Você é colérico. E por fim, se você é essa pessoa que tem analítico, comprometido, sistemático, perfeccionista e também faz memória, você não esquece de nada, combinou com você, tem que acontecer, você é melancólica. Melancólico. Agora deixa eu conhecer vocês. Cadê os coléricos e as coléricas?
Olha! Cadê os sanguíneos e as sanguíneas? Cadê os fleumáticos e as fleumáticas? Uau! Cadê os melancólicos e as melancólicas? Muito bem. Já vi aí que tem casal que é complementar, que é o oposto, né? Vamos começar aqui, falar um pouquinho do sanguíneo na vida 2. E aí eu já vou entrar nas combinações, tá? O sanguíneo, ele tem uma necessidade muito grande de se sentir amado. Por isso que na maioria das vezes o sanguíneo, ele fica perguntando: amor, você me ama? Você está feliz comigo? Ou então parece que fica sempre pedindo elogio, sabe? E é aquela pessoa carinhosa, grudinho na relação, quer ficar no chamego, e é espontâneo. Então ele, na medida que ele sente, ele fala, e às vezes ele fala sem pensar. Às vezes ela solta uma piada fora de hora. Às vezes ela faz um comentário que você não gostou. Mas não é por mal. É porque o sanguíneo funciona assim. Espontâneo, intenso, explosivo, reativo. Falou A, ele responde C, D, E. Tem assunto para tudo. Geralmente, casados com sanguíneos ficam sempre dando um toque, né? Não precisa falar tanto. Não precisa fazer tanto barulho, fala baixo. Para que rir desse jeito? Por quê? Porque é uma pessoa que é a alma da festa. Você tem que reconhecer que ser casado com um sanguíneo, com uma sanguínea, é ter uma vida sempre divertida e alegre. Porque eles são a alegria da festa. O DNA de Deus nos sanguíneos é a alegria. E eles também são otimistas. Então eles estão sempre falando assim: amor, fica tranquilo, eu tenho uma ideia. Vai dar certo. E eu nunca vi ter tanto contato assim. Se você precisar de uma funerária, ela tem um amigo da funerária. Você precisa de um bolo agora, ela vai ligar para uma amiga e o bolo aparece. É a pessoa que tem, ela consegue agradar, ele consegue acolher, agregar pessoas, adora festa, adora gente. Casou e queria a casa sempre cheia de quê? De gente. Casou com melancólico, e agora? Porque o melancólico é o oposto. A casa para o melancólico é um templo. Ninguém entra. Aqui só vem quem eu tenho valor, e zelo e amor. Mas a sanguínea não. Vamos lá em casa tomar um cafezinho? Conheceu ontem. E aí a gente vê o quê? Que se não equilibrar, esse casamento vai dar ruim. E aí equilibra como? Preciso dizer que tudo que tem no sanguíneo falta no melancólico. Tudo que tem no melancólico falta no sanguíneo. Então, quando vocês começam a olhar um para o outro, com a expectativa de Cristo, vocês param de se chocar. Porque agora eu olho para o meu cônjuge sanguíneo e eu sei que ele é a minha leveza que me falta, como melancólica. E agora eu não quero abafar, agora eu não quero calar, agora eu não quero transformá-lo em mim. Porque é impossível que você coloque um sanguíneo numa gaiola. Ele precisa ter liberdade para ser quem ele é. Só assim ele é feliz. E aí o sanguíneo olha para o cônjuge melancólico e aprende a ser mais organizado, aprende a ser mais constante, aprende a ser mais comprometido. Não quero que ele seja como eu, porque ele existe para ser o meu equilíbrio. Vocês estão entendendo? Que não é que você vai começar a olhar para o seu cônjuge, olhando para o temperamento dele, e ele vai mudar. Ao contrário, o que muda é o seu olhar para ele. Porque agora a diferença não é um problema. Vocês estão entendendo? O sanguíneo casado com o fleumático. Como é que funciona essa combinação? Tem essa combinação aqui? Sanguíneo com fleumático? Pronto. É o relacionamento mais leve,
mais tranquilo. Porque o fleumático deixa o sanguíneo guiar ele. O sanguíneo vai dirigindo esse fleumático para onde ele quer. Porque o fleumático não quer guerra com ninguém. Então, se o sanguíneo fala vamos, ele fala tá bom, vamos. Queria ir? Não. Porque ele queria descansar. Adora ficar em casa o fleumático. Mas o sanguíneo quer agito. E porque ele não é rígido, ele se deixa guiar. Ele se deixa ir. Qual é o desafio nessa combinação? Os dois são inconstantes e procrastinadores. Os dois tendem a deixar as coisas para depois. Então é assim, ó, os dois se matriculam na academia. Né? Porque o sanguíneo leva o fleumático para a academia. Aí vai bonitinho. Uma semana, 2 semanas, 3ª semana, o sanguíneo fala assim, hoje eu não vou não, estou com preguiça. Aí o fleumático fala assim, só hoje, hein, amor, que a gente não vai. 3 meses depois, ninguém mais foi para a academia. Porque os dois têm essa tendência a não terem uma vontade forte. Falta determinação. Só que o fleumático ensina ao sanguíneo o quê? Estabilidade. Porque o sanguíneo é esse aqui, ó, 880. Tá rindo, tá feliz. Tá chorando, tá contando piada. Já o fleumático, ele é estável. Porque ele é racional. Já o sanguíneo, muito emocional. Então, o fleumático ensina ao sanguíneo a ser mais estável, sensato, racional. Buscar as coisas com mais constância. E aprende com o sanguíneo, o fleumático, a ter mais movimento na vida. Porque o desafio do fleumático é o quê? A passividade. Ô, bicho lento, meu Deus do céu. Bora, meu filho. Né? Geralmente, quem é casado com fleumático tem uma certa agonia com tanta calma, não é? Mas essa calma também serve no casamento, principalmente quando os ânimos estão muito à flor da pele. Então, a gente também precisa valorizar. A calma em excesso é ruim, mas a calma do fleumático ensina muito ao sanguíneo. Sanguíneo casado com colérico, temos? Esse é uma explosão, né, gente? Porque os dois são reativos. Os dois são expansivos, os dois são falantes, os dois são sociáveis. Os dois gostam de aparecer. E aí o que acontece? Diante de um desacordo, de uma discordância, quem é que vai ceder nessa discussão? Que vai até 3 horas da manhã se deixar, porque nenhum arreda o pé. Geralmente, é o sanguíneo quem vai falar, tá bom, você está certo. Até meio irônico, né? Tá bom, você está certo. Aí o colérico se dá por vencido. Aliás, ele diz, eu sabia, porque eu sempre tenho razão. O colérico aprende com o sanguíneo a levar a vida mais leve. Porque o sanguíneo, quando está tudo dando errado, ele tem o quê? Otimismo. Ele diz, vai dar certo, calma, não chegou ao fim não. O colérico tem dificuldade em fracassar. Quando o colérico vê que as coisas não vão sair do jeito dele, isso deixa ele bem entristecido mesmo. E aí ele aprende com o sanguíneo a ser mais leve. A entender que se deu errado hoje, pode começar amanhã. E o colérico ensina para o sanguíneo sobre disciplina. Porque lembra que o sanguíneo só quer fazer o que é gostosinho. Não é tão disciplinado. Uma hora quer demais, outra hora não quer nada. Começa feliz a dieta. Uma semana está comendo pizza. E diz o quê? Só se vive uma vez. Isso para o colérico é triste. Pelo amor de Deus, né? Você não cumpre tua palavra. E o sanguíneo está dizendo, é só um pedaço de pizza. Então, o colérico ensina ao sanguíneo sobre disciplina, sobre constância. Então, esse relacionamento é muito
produtivo quando vocês dois estão olhando para aquilo que ambos possuem de bom e ensinando um ao outro a amadurecer. Melancólicos. O melancólico é o oposto do sanguíneo, né, gente? E eu amo que Deus nos fez assim, de forma tão diversa, tão diferente. Qual a necessidade do melancólico? Segurança. Se você é casado com um melancólico, você precisa entender que ele precisa se sentir seguro. Por isso ele planeja, por isso ele analisa, por isso ele observa, por isso ele diz assim, espera, não está no tempo. Justamente porque prudente, ele possui naturalmente a virtude da prudência. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque ela vem acompanhada de lealdade. Se você tem um cônjuge melancólico, você sabe que pode confiar no comprometimento e na lealdade dele a você. Dificilmente um melancólico rompe, vai embora, desiste. Só que, como ele tem a necessidade da segurança, ele se torna um pouco sistemático na relação. Cri-cri, chatinho mesmo. Tudo reclama. Porque para ele o perfeito é um valor a ser perseguido. Se não for para fazer bem feito, não faz. Não é? Só que no relacionamento, se você está casado com um fleumático, por exemplo, né, melancólico, tem essa combinação? Fleumático casado com melancólico. O fleumático, ele não tem necessidade do perfeito. Ao contrário, ele quer terminar logo para descansar mais. Então tá lá a cortina 1 ano e meio para instalar. O que ele diz? Calma, eu vou fazer. O melancólico já está assim, ó. Pelo amor de Deus, vai fazer quando? Para o melancólico, se falou que vai fazer, tem que fazer. Então essa relação tende a sofrer com essa falta de iniciativa do fleumático. E o fleumático é o seguinte, para ele tudo é óbvio. Então, se você perguntar, você me ama? Ele vai dizer, óbvio. Se eu não amasse, eu não tinha casado. Mas ele não expressa, né? Aí o melancólico fica cheio de coisinha na cabeça. Será que esse homem está feliz? Será que essa mulher me ama? Porque a cara dela não muda. Se está feliz e triste é a mesma cara. Se eu levo para comer no cachorro quente, eu levo para comer no restaurante 5 estrelas, ela está com a mesma cara. O homem, não sei se está feliz ou se está triste, porque chega, é tudo você que sabe, tanto faz, pode ser? Aí, essa relação com o melancólico vai ficando cheia de coisinha, de pensamento, de fantasma. E aí o melancólico chama o fleumático para DR. Aí o que o fleumático diz? Você está doida, mulher? Nossa relação está maravilhosa. Está tudo bem. Ela diz, mas a gente nem conversa. Tem que conversar o quê? Porque o fleumático é caladinho. A melancólica tende também a ser. Então, o que pode acontecer aqui? Distanciamento por falta de expressar o que sentem. É nisso que vocês precisam tomar cuidado. E quer uma maneira de vocês melhorarem nisso? Não se isolem. Porque os dois gostam de ficar em casa. Não façam isso. Tenham relacionamento com casais, que isso vai fazer muito bem para o relacionamento de vocês. Então, ao invés de ficar sempre em casa, só os dois, tenha relacionamento. Isso que vocês vieram fazer aqui é maravilhoso para o casamento de vocês. E melancólica, cuidado com o excesso de crítica. Porque esse fleumático, quanto mais ele é cobrado, mais ele paralisa. E não vai fazer o que é para ele fazer, tá? Porque se está lá, 1 ano e meio a cortina para instalar. Aí você fala assim, agora ele vai ver. Vou pagar alguém para instalar. Você acha que ele vai ter peso na consciência? Vai não, amigo. Ele vai olhar, vai fazer assim, ó. Eu falei que ia instalar, mas na cabeça dele está assim, yes, menos um problema. Não faça o que é para ele fazer.
Isso ensina e educa ele a sempre deixar para depois, porque sabe que você vai dar um jeito. Melancólico com sanguíneo, né? A gente já falou na primeira combinação. Melancólico com colérico. Tem essa combinação aqui? A única diferença entre vocês dois é a reação. O colérico, quando bate, ele devolve. Opa! O colérico, quando é questionado, ele questiona de volta. Obrigada, irmão. O colérico, ele tem uma reatividade. Então, ele não fica guardando nada. Se ele tiver algum problema, ele vai pôr para fora. Já o melancólico é o contrário. O melancólico, ele é introvertido. Ele fica aqui, ó, refletindo, analisando, caladinho, sozinho. E aí, quando chama para conversar, vem coisa lá da época do namoro. Aí o colérico não aguenta. Porque o colérico tem baixa paciência, não é? Pois é, aí quando vem o melancólico se queixar das coisas lá de trás, ele já perde a paciência. E o pior, ele dá opinião. E o melancólico não gosta de opinião, gente. Lembra que o melancólico planeja tudo. Tudo que ele vai fazer, ele já pensou, avaliou, analisou, pesquisou. Ele já sabe exatamente o que ele quer e como ele vai fazer. Então, quando ele chegar para você e perguntar, o que você acha? O que você vai falar? O que você já pensou, meu amor? O que você já decidiu, meu amor? Porque se tu der opinião, ele vai tentar te convencer que a tua opinião não vale. Aí tu diz, mas tu pediu minha opinião. Mas é que ela não quer solução. Eu falei, ué, o que está acontecendo com você? Aí ele, é porque você não fala, eu falo por mim e por você. Eu falei, meu Deus, olha só o que o nosso temperamento pode causar no relacionamento, se a gente não amadurecer. Então, quando o fleumático é convocado ao relacionamento, você precisa estar ali de verdade, e interessado, e interessada, e envolvida. Levante a sua mão e diga, amor, gostei, não gostei, quero, não quero, estou triste, não estou. Você está proibido de ficar usando sei que sabe, tanto faz, pode ser. Amor, quer comer o que hoje? Tanto faz. Para onde você vai? Para onde a gente vai? Sei que sabe. A gente está sempre falando para o outro e dando para o outro o poder de decisão. Cansa. Principalmente se você é homem, viu? Porque o homem fleumático precisa muito lembrar que você é o sacerdote da casa. É você quem dirige, é você quem conduz. Então não dá para você se omitir desse papel, que é função masculina. Porque a mulher casada com um homem fleumático, quando ele não se posiciona na função de sacerdote da casa, ela tem que tomar esse lugar. Aí fica disfuncional. Aí causa rachadura. O fleumático que se relaciona com o colérico, por exemplo, vocês são extremos. Um quer tudo para ontem, o outro tudo pode esperar. Né? Um toma a dianteira, o outro não decide nada. Vocês são extremos. Mas tudo o que falta no colérico, tem no sanguíneo. O que é que falta no colérico? Eu sou perfeito, né? De repente você pensou. Falta essa tranquilidade de enxergar a vida. Falta essa estabilidade de entender que nem tudo vai sair no seu tempo, colérico. E o fleumático te ensina sobre isso. Tudo que falta no sanguíneo, no fleumático, o colérico tem. O que falta no fleumático? Iniciativa. Acelera, Rubinho. Bora, meu filho. Descansar aí na eternidade. Não é aqui não. Então, bora, iniciativa. O colérico ensina isso para o fleumático. Então, para além das diferenças, todos nós somos dotados de potências, de fortalezas, que nos servem muito, principalmente na vida 2. Só que a gente precisa ajustar o nosso olhar. Porque senão, o cônjuge colérico casado com o fleumático só vai ver coisa ruim. Aí vai chegar um momento do seu casamento que você vai falar, chega. Cansei. Cansou de quê?
essa pessoa não é só coisa ruim. Ao contrário, essa pessoa tem muitas forças, tem muitas qualidades que estão servindo para o casamento. Basta ajustar o nosso olhar, certo? E por fim, coléricos, que já estava aí agoniado, né? Como é que eu deixo o colérico por último? É tratamento, irmão. O colérico, ele tem essa capacidade de tomar dianteira, de entrar em ação, de sentar e resolver. Gente, meu marido me conheceu em abril de 2014, em dezembro, em março de 2015 eu estava casando. 3 meses ele me pediu em casamento, 6 meses estava noivando, e 3 meses depois estava casando. Porque tem capacidade de tomar dianteira. É a pessoa na relação que levanta, faz e resolve. Está em busca de solução. Eu sou fã dos coléricos. Sério. Eu tenho para mim que se não tivesse colérico no mundo, a gente estava andando de charrete. Porque vocês colocam a mão na massa e vocês resolvem. Se surgir um problema, você logo está vendo uma solução. É assim que funciona. Na vida a dois, do mesmo jeito. Tem baixa paciência para quê? Reclamação. Quando a mulher ou o homem começa a reclamar com colérico, ele já começa logo. Pelo amor de Deus, de novo. Já falou, já fez o que eu mandei? É? Aí a mulher fala assim, ou o cônjuge, né, casado com colérico. Mas você nem me escuta. Você é insensível. Tudo você acha que tem que ser do seu jeito. Né? Você é o sabe tudo mesmo, né? O famoso aí, você é o bichão, né? Tem que ter o quê no relacionamento colérico? Escuta ativa. Não é só você que fala e dá opinião e dirige, lidera. Seu cônjuge também tem voz no relacionamento. Não é porque você tem razão quase sempre. E tem, viu, gente? Que na maioria das vezes o colérico sabe o que você precisa antes que você descubra. Então quando ele vem dar opinião é porque ele já viu que aquilo vai fazer melhor para tu. Só que onde que o colérico perde? No jeito de falar, né? Não precisa falar desse jeito. Que aí tu perde a razão. Tu tinha razão, mas falou de forma o quê? Grossa. Perdeu. Eu não sou grosso. Você que é sensível demais. Quem já ouviu do colérico? Ou então o marido fala assim, olha o jeito que você fala comigo. Aí ela responde, eu falei normal. Né? É que o colérico, ele é meio assim, né? Impaciente. Acelerado demais. Aí fere por meio da palavra. Só que, quando o colérico fala, na maioria das vezes, o interesse dele é que você saia do lugar de mediocridade que ele está vendo que você está. Então, o colérico é um impulsionador de pessoas. Ele não aguenta ver você estacionada. Ela não aguenta ver você estacionado. Se você pode ir além, por que ele vai deixar você aí? Mas como é que ele te impulsiona? Bora, tu não é burra? É um jeitinho o quê? Um jeitinho Shrek de falar, né? Mas a grande verdade é que você precisa reconhecer que por ter um colérico do seu lado, você já cresceu muito como pessoa. Porque é impossível estar ao lado de um colérico e permanecer igual. Ele te estica. Mas eu falo sempre, tem que ter autoestima. Porque senão, você vai ficar sempre reclamando e se vitimizando nessa relação. Só que hoje você entendeu que ele funciona assim em todos os lugares. A sua esposa funciona assim em todos os lugares. Não é que eles são mandões, eles são líderes. E você precisa se beneficiar dessa liderança nata que ele possui. Só que mulher colérica, eu preciso te lembrar, você não é a cabeça da sua casa. Ah, mas se eu não fizer, meu marido não faz. Sai deste lugar, isto não é seu. Não há bênção em você disfuncional, ocupando um lugar que não é seu. Esse lugar é do seu marido. Você é auxiliadora, ajudadora, ainda que você seja líder. Ainda que você tome a dianteira.
Reposicione. Deixe o seu marido ocupar este lugar. Como, Fernanda? Eu quero porque eu estou cansada. Eu sei. Como? Você precisa, em paciência, mostrar que o seu marido precisa ocupar esse lugar, que você está desocupando hoje. Aí sim, seu casamento vai começar a ser mais funcional. Mas o colérico, casado com colérico, como será que é? Tem essa combinação aqui? Olha lá, temos. É o casal milionário. Cola nele, gente. Porque os dois têm muita força de realização. Não tem tempo ruim. Se tem que trabalhar 20 horas, eles trabalham 20 horas. É para ficar rico, é para ter a melhor casa, é para ter o melhor ministério, é para ter a melhor igreja. Eles vão e vão com força, com sangue no olho. Só que o problema pode ser que, de tanto querer demais, eles se desconectem. Então, tem que estar sempre priorizando o casamento. Colérico, relacionando aqui com... Não, acho que já fiz todas as combinações, né? O que a gente precisa entender, colérico? Que doçura na fala guarda o seu relacionamento. Você precisa aprender a falar com doçura e a escutar o seu cônjuge. Problema maior ainda que a gente pode perceber no colérico. Ele tem dificuldade de elogiar. Porque ou para ele está muito bom, e aí sim ele elogia, ou ele fica quieto. Ou então ele diz, para onde tu vai assim, minha irmã? Pelo amor de Deus, deu certo isso aí não, viu? Se a gente não pode edificar, é melhor mesmo ficar em silêncio, né, colérico? Em prol da paz no seu relacionamento. Mas eu sei que para o colérico não funciona aquele conselho. É melhor ter paz que razão. Porque o colérico só tem paz se ele tiver razão. Então não façam isso. E aí eu sei que você está me ouvindo e falando, Fernanda, me ensina a lidar com a explosão que é esta pessoa. Porque do nada ela começa a gritar. Aí você fala, calma, ela fala, eu tô calma. O homem já acorda nervoso e estressado, não é? No trânsito, então, Jesus toma conta. Como é que eu lido, Fernanda, quando ele estiver neste lugar? Primeira coisa, não enfrente-o. Não bata de frente. Porque o colérico, ele perde um pouco o controle. E aí, o que você tem que fazer? Você dá um passo atrás. Quando dois não quer, um não briga. Você diz, amanhã continuaremos essa conversa. Hoje eu não brigo mais. Aí ele vai ficar te olhando, como assim? Ela está no controle, ele está no controle? É. Aí você estabiliza ele, para que no outro dia ele perceba que a reação foi desproporcional. Mas se você ficar, agora ele vai ver, comigo ele não fala desse jeito. Não tem como. Só aumenta a gasolina que está ali, ó. Só esse fogo aí alastrando. Então, a melhor estratégia para combater a explosão, a reatividade do colérico, é você estabilizar. Caso contrário, vai dar problema. Fleumático com fleumático. Temos aqui as combinações iguais? Aí você fala, como é que casou, né, gente? É porque tem sempre um que toma a posição, não é? Tem sempre um que tem que liderar. Por mais que tenha naturalmente um temperamento mais calmo, mais tranquilo. Qual é o problema da combinação em comum, né? Sanguíneo com sanguíneo, fleumático com fleumático, melancólico com melancólico, colérico com colérico. É que vocês são espelho um do outro. Então você fala assim para ela, né? Bora, mulher, você está muito devagar. Ela fala, e tu? Falou o Rubinho Barrichello, né? Então a gente precisa amadurecer para puxar o outro com a gente. O colérico com o colérico, a moça está muito grossa, não fala assim comigo. Ah, e tu? Não é? Então a gente tem que cuidar porque vocês são espelho um do outro. Quando um melhora, puxa o outro para melhorar também.
E aí eu queria já chamar aqui o louvor. Enquanto a gente termina, ao longo desses mais de 10 anos, eu tive algumas experiências que me levaram a construir algumas tarefas para resolver alguns problemas no relacionamento. Uma delas é o detox de reclamação. Você pode tirar foto disso aqui. Se você for levar o livro, Os 4 Temperamentos do Casal, isso está bem discriminado lá. Mas o detox de reclamação vai funcionar muito na vida 2. Vai resolver muito das picuinhas, das crises que a gente vai enfrentando no nosso casamento. Então, ao invés de reclamar, você vai agradecer. Que aí já entra a prática da gratidão. Toda vez que você olhar lá, a sua esposa, né, gastou demais no cartão. Aí você lembra, gente, mas lá na igreja tem tanto homem solteiro querendo casar. Glória a Deus, eu tenho uma mulher para gastar. Em vez de reclamar, você vai agradecer. Pequenos atos diários de amor. Isso quer dizer o quê? Sabe aquela prática que a gente vai perdendo ao longo da relação? De chegar e dar um beijo demorado. De sair de casa e dar um beijo de despedida. De ficar de mão dada, de fazer carinho. Está lá um lavando a louça, outro passa, faz um cafuné. Sabe essas práticas? Do nada, no meio do dia, você manda uma mensagem, fala, amor, hoje tem. Sabe essas coisas? Prática. Atos diários de amor. A gente precisa rememorar os nossos motivos, os nossos votos. Para quê? Para reacender aquilo que vai se perdendo ao longo da nossa trajetória na vida 2. Buscar projetos em comum. Vamos ler a Bíblia juntos, amor? Vamos, é um projeto em comum. Não percam isso, porque isso aproxima. Isso traz vocês um pouco mais para perto um do outro. Observar a linguagem de amor um do outro. Mas cuidado, porque a linguagem de amor é uma ferramenta excelente. Só que não pode ser uma nota promissória que vira uma cobrança. Ah, ele me ama em linguagem de amor, mas a minha linguagem é presente. Aí passou e ele não me deu presente, então ele não me ama? Ama, só que ele está amando em outras linguagens. O que a gente precisa fazer? Evoluir nas 5 linguagens, aprender a amar e ser amado nas 5 linguagens, tá? Cultivar a vida sexual no casamento. Casamento sem sexo não é casamento. A própria palavra vai dizer que o sexo consuma e guarda o casamento. É unitivo. Então a gente precisa também dar atenção a isso. Saber conversar a respeito disso. Sem crise, sem problema. E por fim, tenham tempo um para o outro. Isso que vocês estão fazendo aqui, que essa igreja está abençoando você nesta noite, é muito especial. Porque isso pode levar seu casamento no outro nível, para uma nova estação. Aquilo que de repente para você era um problema, hoje você entendeu. Não é que ele não me ama, não é que ela não se importa, ela funciona diferente de mim. E a gente vai ajustando, aprendendo que a missão de cada um é antecipar o céu para o nosso cônjuge. Minha missão como esposa do meu marido é levá-lo para a eternidade. Por isso eu me interesso no que ele faz. Eu quero que todos vocês se levantem, por favor. Você que está aqui em casal. Você, homem, posiciona esta mulher na sua frente, olha para os olhos dela. Pega na cintura dela, porque você é a única pessoa que tem acesso ao corpo dessa mulher. Não perca a oportunidade de acessar o corpo dela. Não perca a oportunidade de olharem um no olho do outro. A gente vai cantar um louvor aqui. E eu sei que às vezes a gente está tanto tempo desconectado, que até esse exercício de olhar no olho meio que incomoda, né? Trava. A gente olha, mas logo desvia o olhar. Mas hoje é noite de reconexão. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui com o objetivo de levar o seu casamento para um outro nível. Então, homem, você é esta pessoa que dá segurança para sua esposa quando olha nos olhos dela. Quando olha nos olhos dela. E eu queria que você, mulher,
ao olhar para o olho do seu marido, você lembre que diante de tantas opções, foi ele que você escolheu. E quando você escolheu por ele, você disse não para todos os outros. Quando você, homem, escolheu essa mulher, diante de tantas opções, alguns nem tantas, né? Você disse não para todas as outras. Não tem pessoa mais importante na vida que a sua esposa, homem. Não tem pessoa mais importante na sua vida do que o seu marido, mulher. Não há outro melhor para estar com você. Não perca isso de vista. Quando Satanás tentar soprar que esta pessoa não serve, rememore os motivos de vocês. Eu vou pedir para que, se puder, abaixar a luz do salão. A gente vai cantar um louvor. Canta isso olhando nos olhos da sua esposa. Canta isso olhando nos olhos do seu marido. Reconectem-se. Perdoem-se. Deixe o que passou para trás. Que te levará pro outro lado. Há um sonho, há uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, há uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus. Tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus. Tua vida também é minha vida. Eu de ti Você não está só. Deus te uniu a esta pessoa. E com o objetivo de que vocês cresçam e amadureçam juntos. O seu casamento, a partir de hoje, vai ser uma referência para sua casa. O seu casamento, a partir de hoje, vai ser uma referência no seu trabalho. Você, como esposa, vai ser uma esposa referência para as pessoas que te conhecem. Você, como cônjuge, como marido, vai ser uma referência para as pessoas que você conhece. Sabe por quê? Porque um casal forte forma uma família forte. Uma família forte, uma sociedade forte. E isso começa em vocês dois. Não percam isso de vista. Agora eu quero presentear vocês. Pode voltar. Ih, voltou tudo. Lá no QR Code, quem está passando aí, você vai apontar a sua câmera, vai pegar o teste dos temperamentos, para você levar para casa, trabalhar isso com seu cônjuge, trabalhar isso com seus filhos, se eles têm a partir de 6 anos. Isso é um presente dos seus pastores para você. Onde você for e tiver pessoas, você vai utilizar esse conhecimento. Aqui está o teste das 5 linguagens do amor, para você que ainda não sabe utilizar essa ferramenta. E eu quero muito
acreditar que aquilo que você ouviu aqui hoje, você não vai descartar. Você vai levar para a sua vida. Você vai levar para a sua casa. Você vai levar para onde você for. Sabe por quê? Porque você está comprometido a fazer do seu casamento um casamento melhor do que tem sido até hoje. Amém? Pegaram o teste? Conseguiram? Pastores, podem tomar posse desse altar. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quem é colérico aqui, levanta a mão. Eu era, mas eu estou querendo ser fleumático, irmão. Eu quero paz, quero alegria, quero uma vida mais light. Eu acho que eu era colérico. Eu adoro mandar, irmãos. Se fosse na época de Faraó, eu tinha, acho que... É claro que o excesso de conteúdo aqui faz você devagar um pouquinho, pensar que é um, depois você muda, você quer ser o outro. Você precisa levar esse livro e grifar, estudar, se achar dentro desses temperamentos e tentar encontrar o seu cônjuge e depois alinhar essas coisas. Deixa eu ver, irmãos, está aqui uma sanguínea nata. Verdade. Eu colérico, mas eu quero ser fleumático. Estou doido para me tornar um fleumático. Mas é difícil, irmão. Em meio de tanta coisa, situação diferente. Um pouquinho de melancólica aí também, né? Tem uma melancolia. Acho que eu sou os quatro. É, não, a doutora Fernanda disse que não tem condição. A gente vai ter que fazer um diagnóstico com a Fê, né? É, mas eu... A gente vai estudar isso, viu, amor? Vamos levar isso a sério. Eu tenho os livros dela. Vamos levar Vou isso grifar a sério. A partir de hoje, que eu quero entender minha mulher, irmão. Precisa. Esse sanguíneo aqui, sempre ora alegre. Por mim, irmãos, ora aí. Tem hora que a alegria dela me dá agonia. É. Eu quero ficar mais tranquilo, mais isolado. Não, tal. Eu falei, não. Eu quero ver um pouco de tristeza, porque você quer que o outro seja um pouquinho também. Falei, meu bem, tu é muito de Deus, toda hora tá pra cima. Ontem eu falei pra ele assim, amor, quando ele chegou em casa à tarde, eu tenho que te abraçar e te dizer, eu posso te entender. Ele, meu Deus. Aí porque eu tinha assistido um pedacinho da palestra dela, falando, né, que o melancólico precisa de tempos a sós. Ficar calado, pra baixo, assim. Irmão, eu não posso ver ele assim que eu quero. Levanta, homem, anima. E aí ele falou, amor, agora tu tá me entendendo? Eu falei, tô, graças a Deus, que bênção que eu tô te entendendo. Gente, como isso é precioso. Haja paz em Israel aí na sua casa. Amém. Tem marido que é da Palestina e tem mulher que é de Israel. Haja paz aí, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Se é ache precioso. nesses temperamentos. É muito gostoso você entender a forma e a ferramenta que Deus usa para nos ajustar, para estabilizar, equilibrar o casamento. Você viu que ela falou que, por exemplo, eu te ministro a minha alegria e você me ministra o seu equilíbrio, sua paz, sua prudência, sua sabedoria, a inteligência. Tua humildade. É isso, entende? É isso, você não tem noção. 33 anos, vamos fazer 36 de relacionamento. É 3 mais 3. E a gente ainda está se ajustando. Eu acredito que a gente tem que ser bem coerente, verdadeiro, encarar de frente. Quem se viu em alguma coisa aqui hoje à noite, né? Então você vai se aprofundar nisso. O pessoal da filmagem gravou? Vai ser liberado quando? Amanhã a gente pode soltar nas redes. Amanhã pode soltar? Ela autoriza soltar? Sim. A gravação sim. É? Então você pode assistir de novo com o livro na mão, grifando, anotando lá no rodapé. Se achando. Tenho que melhorar. Deixa eu falar só isso. A gente perguntou para ela, mas o que acontece quando a gente é uma
uma característica, mas a gente vê características das outras. Ela falou, você é uma na sua origem. E, inclusive, para você se achar de verdade, você tem que saber de você ou lembrar de você lá na primeira infância. No máximo até 7, 8 anos de idade. É aquela que é a sua origem real. Quem você era lá. Era tímido, quietinho, é você. Era expansivo, alegre, derrubava tudo, é você. Porque agora na idade adulta você já misturou muito. Potencializou outras coisas, amadureceu. Exatamente. Pega pai, pega a característica de pai, pega a característica de mãe e faz um composto. Tem a maturidade, o trabalho do Espírito Santo. Então por isso que hoje a gente fica assim, meio, eu sou qual? Mas eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo. Mas há uma origem em você, Tá você bom, vai sanguínea. trabalhar isso. Tá bom, sanguínea. Senão eu vou pregar de Gente, novo. não teste o meu temperamento fleumático. Não, mas tu não é fleumático não, Eu tô tentando ser. Não me teste, porque ainda tem um monte de colérico. Você vai poder, talvez, ter uma resposta colérica aí. Não me teste. É verdade. Mas eu estou tentando ser fleumático. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus essa noite incrível que Ele nos deu. Agradecer a pastora Fernanda, que teve disposição de estar aqui. Nós vamos trazê-la outras vezes para poder ministrar ao nosso coração, ao nosso relacionamento, fortalecer a nossa vida. Você vai entender seu filho. Você vai parar de brigar com ele, exigir mais do que você colocar exige. Apelidos, né? Colocar peso sobre ele. Quando você entende o temperamento, aí você pode dar mais carga ou menos carga, porque isso é indispensável. Feche os seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome muito por essa noite. Te agradecemos pela doutora Fernanda, pelos seus ensinamentos, lar, pela paz de transmitir essas verdades. Amém. Pai, que esse seja apenas o início, o pontapé inicial para a gente procurar melhorar nos nossos relacionamentos. Amém, meu Deus. Usa esses temperamentos, facilitando as nossas vidas, criando vínculos mais fortes, afetivos, onde o Senhor possa ser a terceira dobra, ajustando, afinando, refinando esses temperamentos. Dá-nos graça, Nós Pai. queremos mais uma vez, como homens e mulheres, nos submeter ao poder e ao crivo do Teu Espírito Santo, para que Ele ordene a bênção sobre a nossa vida, controle e nos traga domínio sobre as áreas que precisamos dominar, flexibilizar as áreas que precisamos flexibilizar. Pai, nós nos entregamos aos Teus cuidados completamente. Faz de nós pessoas, homens e mulheres, cheias do Teu Espírito Santo, para exalar o perfume de Cristo. Nós Te agradecemos imensamente por essa noite, por cada pessoa que saiu de casa, por cada palavra que foi ministrada, pois nós cremos na melhor versão do nosso casamento e do nosso relacionamento. Agora, eu creio, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero que você dê um aplauso de gratidão a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor por esse investimento na igreja. Quero parabenizar o nosso Ministério de Família, pastor Liz, pastor Ana e toda a equipe. E quero agradecer duas pessoas especiais, por favor me ajude a honrar. Bianchique, não sei se a gente tem a marca dela, é uma confeitaria de alguns irmãos queridos nossos. Eu acho que está lá na imagem, na mídia, tem essa imagem? E eles vieram como patrocinadores, ajudando para que nós pudéssemos promover essa noite. E a Daça Semijoias também, que também entrou com uma parceria conosco, a Bianchique Gourmet. Inclusive eles fazem buffet para casamento, bolos, doces. Eu quero agradecer o patrocínio e abençoar essa empresa. E abençoar também a Daça Semijoias, na pessoa da Sheila, que também veio nos abençoando. E agradecer a você. E lá fora, doutora Fernanda vai autografar os livros. Que Deus abençoe, uma ótima noite, uma ótima semana. Vai com Deus, fleumático, coléricos, melancólico, sanguíneos, vão todos abençoados.